Capítulo 8. Portanto, Jesus falou-lhes novamente, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará na escuridão, mas possuirá a luz da vida. Os fariseus disseram-lhe por isso: Dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Em resposta, Jesus disse-lhes: Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo a nenhum homem. E, contudo, se eu julgo, o meu julgamento é veraz, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Também na vossa própria lei está escrito: o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Portanto, prosseguiram a dizer-lhe: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também a meu Pai. Fez estas declarações na tesouraria, ao estar ensinando no templo. Mas ninguém o segurou, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ele lhes disse por isso novamente: Eu vou embora, e vós me procurareis. Contudo, morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Portanto, os judeus começaram a dizer: Será que ele se matará? Porque diz: Para onde eu vou, não podeis ir? De modo que prosseguiu a dizer-lhes: Vós sois dos domínios de baixo. Eu sou dos domínios de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Portanto, eu vos disse: morrereis nos vossos pecados. Pois se não acreditardes que sou eu, morrereis nos vossos pecados. Começaram então a dizer-lhe: Quem és? Jesus disse-lhes: Por que é que estou falando convosco? Tenho muitas coisas para falar a respeito de vós e para julgar. De fato, aquele que me enviou é verdadeiro, e as próprias coisas que ouvi dele eu falo no mundo. Não compreenderam que lhes falava do Pai. Portanto, Jesus disse: Uma vez que tiverdes erguido o Filho do Homem, então sabereis que sou eu, e que não faço nada de minha própria iniciativa. Mas assim como o Pai me ensinou, estas coisas eu falo. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre as coisas que lhe agradam. Ao falar estas coisas, muitos depositaram fé nele. Jesus prosseguiu assim a dizer aos judeus que acreditavam nele: Se permanecerdes na minha palavra, sois realmente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que dizes ficareis livres? Jesus respondeu-lhes: Digo-vos em toda a verdade. Todo praticante do pecado é escravo do pecado. Ainda mais, o escravo não permanece para sempre na família. O filho permanece para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão, mas vós buscais matar-me, porque a minha palavra não faz progresso entre vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. E vós, portanto, fazeis as coisas que ouvistes de vosso pai. Em resposta disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora buscais matar a mim, um homem que vos disse a verdade que eu ouvi de Deus? Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe: Não nascemos de fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus disse-lhes: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois procedi de Deus, e aqui estou. Nem tampouco vim de minha própria iniciativa, mas este me enviou. Por que é que não sabeis de que estou falando? Porque não podeis escutar a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai.
Esse foi homicida quando começou e não permaneceu firme na verdade, porque não há nele verdade. Quando fala mentira, fala segundo a sua própria disposição, porque é mentiroso e o pai da mentira. Porque eu, por outro lado, digo a verdade, vós não me acreditais. Quem de vós me declara culpado de pecado? Se falo a verdade, por que não me acreditais? Quem é de Deus escuta as declarações de Deus. É por isso que não escutais, porque não sois de Deus. Em resposta, os judeus disseram-lhe: Não dizemos corretamente? Tu és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Mas não busco glória para mim mesmo. Há um que busca e julga. Digo-vos em toda a verdade: se alguém observar a minha palavra, nunca jamais verá a morte. Os judeus disseram-lhe: Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas. Mas tu dizes, se alguém observar a minha palavra, nunca jamais provará a morte. Será que tu és maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem afirma ser? Jesus respondeu: Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. É meu Pai quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. E, no entanto, vós não o conhecestes, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria igual a vós, mentiroso. Mas eu o conheço e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se grandemente na perspectiva de ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Portanto, os judeus disseram-lhe: Não tens nem 50 anos, e ainda assim viste Abraão? Jesus disse-lhes: Digo-vos em toda a verdade. Antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Apanharam assim pedras para lhe atirarem, mas Jesus se escondeu e saiu do templo.